gente estava com saudade do Senhor. É recíproco. A gente já sente assim uma família, né? O Senhor já faz parte. Hoje o nosso irmão Manuel, é uma alegria grande receber o nosso irmão aqui mais uma vez, né? Sempre traz para nós reflexões maravilhosas. As reuniões, elas são, traz sempre assim, novidades para a gente, nunca é a mesma coisa. Pode ser o mesmo tema, mas o Alessandro, às vezes, ele traz reflexões novas para a gente. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de estar ouvindo e aprendendo. E quantas coisas que a gente leva para a nossa vida lá fora. Porque realmente, aqui é a escola, aqui nós aprendemos. E lá fora, nós vamos esforçar para colocar em prática. Né? Nós buscamos o conhecimento, o aprendizado, para conduzir os nossos passos lá fora. Então, meus irmãos, eu convido a todos agora para que a gente possa, quem quiser, fechar os olhos, para que a gente, neste momento, vamos assim mudar os nossos pensamentos. Já tivemos tempo suficiente para cuidar das coisas materiais. E agora, este momento, que é o mais importante, que Deus nos concede, para que nós possamos buscar pelas necessidades de nossas vidas. Então vamos agora, meus irmãos, elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E com um pensamento só, vamos fazer uma prece. Pai, infinita vontade, infinita amor, possa ser presente em todos os lugares do universo, com essa certeza, com essa confiança, que nós deixamos Deus a ser vivo de nós, sempre nos amparando, sempre colocando nas nossas mãos todos os recursos que nós precisamos hoje na terra, para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento espiritual. Essa noite, vou nos enviar nosso irmão Manuel, da Universidade de Babacena, para trazer as reflexões da noite, que abençoe, ilumine-nos, envolvendo ele, as vibrações de amor, para que ele possa, juntamente com seus amigos espirituais, trazer todas as reflexões que nós nessa noite necessitamos. Senhor, que possamos iniciar essa vida. Só trouxe a canetinha. Vou pegar a canetinha para passar a imagem. Não precisa. Não, trouxe. Já trouxe. Gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós estávamos escutando aqui a apresentação e falando dessa relação que a gente vai criando com as casas pelo contato, pela oportunidade de estar junto. Isso é uma verdade, né? Cada vez mais que a gente vem numa casa conhecida, mais os laços se estreitam, né? Mais eles se unem, né? E é uma alegria muito grande a gente estar aqui. Quando a gente fala isso, a gente fala de coração. As casas todas nos recebem muito bem, com muito carinho, como vocês aqui. Então, quando a gente recebe um convite, a gente fica com aquela saudade, é bom, né? O convite de estudo é bom porque nos pede para preparar alguma coisa. E ao mesmo tempo, essas coisas que nós preparamos, elas vão trabalhando em nós. E o objetivo é a gente passar à frente aquilo que nós estudamos para as pessoas, para que possam servir para as pessoas também. Né? A doutrina espírita é a doutrina da lógica, do esclarecimento, da razão. Mas a gente tem sempre que, através da razão, não esquecer daquele nosso nome ali de Jesus. Né? Porque às vezes nós somos luz de razão, e a razão às vezes era um pouco fria,
essas decisões, quaisquer que sejam, de uma forma direta ou indireta. Quando eu estou muito frio para tomar decisão, a gente às vezes não se importa com aquela pessoa que atrás daquela decisão, daquela fala, daquele olhar, daquela atenção, para receber de nós. Nós somos seres vibracionais, né? Os livros nos ensinam que todos nós temos ondas mentais. Cada um de nós tem um psiquismo, um campo vibracional inerente a cada um de nós. Nós passamos uns para os outros essas vibrações que nós temos, de simpatia, de assimpatia, e nós estamos emitindo ondas pelos pensamentos e caminham no espaço chamado fundo cósmico-universal. E as nossas ondas, elas vão ser captadas por mentes, né? Principalmente mentes que estão vibrando na mesma faixa vibracional. Então, quando nós temos maldade, rancor, angústia, tristeza, nós emitimos um tipo de onda mental. Quando nós estamos alegres, satisfeitos, pensando em ajuda, em fraternidade, em caridade, nós emitimos outro padrão de onda. Como se fôssemos estações de rádio transmitindo as nossas ondas. E essas ondas, eu falei agora, elas vão caminhar de uma forma diferente. Aquelas primeiras vão ser captadas por espíritos infelizes, tristes, brigões, né? Contrários. As outras vão ser captadas pelos espíritos mais elevados. Os mais elevados vão captar as nossas ondas inferiores também e vão procurar nos ajudar. Mas para que eles possam nos ajudar, a gente precisa sintonizar a onda dele. Se a gente ficar só com pessimismo, com tristeza, derrotismo, arrogância, a gente não vai captar a onda. E esses sentimentos que a gente pretende hoje trabalhar, através da razão também, a gente quer trabalhar em nós mesmos. E a gente trouxe esse tema de Jesus no lar porque nós estamos no mês de dezembro. Quando eu fui convidado pela Cida, de início eu queria fazer um outro tema. As pessoas têm gostado muito de outras casas, tem mais movimentado, tem mais gráficos, as pessoas gostam. Mas eu acho que agora nós não estamos precisando muito de movimento nesse mês. Nesse mês a gente precisa mais de refletir, de analisar, de sentir, né? Para que a gente possa trabalhar os nossos sentimentos e os nossos corações. Então nós pegamos esse tema do livro que acho que muita gente conhece, que chama Jesus no Lar. Essa é a capa do novo. Acho que do novo não, mais novo, quando eu adquiri. O que eu vou usar na projeção é uma capa do mais antigo, porque ele é mais claro para ler as coisas. Isso aqui ele é muito quase uma coisa só, a gente tem a dificuldade de enxergar o que está escrito. Mas o conteúdo é o mesmo. O livro foi escrito pelo espírito Nélio Lúcio e foi psicografado pelo nosso Chico Xavier. Então a gente vai estudar um pouco mais de Jesus e a gente quer aprofundar esse Jesus no lar. Você faz um culto do Evangelho no lar? Faz. Mas é isso só? Será que atrás desse Evangelho no lar tem algo mais profundo que a gente precisa pensar? E nós vamos trabalhar nisso. Chegou o momento de nós, nesse período que nós estamos vivendo no planeta Terra, começarmos a olhar mais com outros olhos as coisas que a gente aprendeu, que a gente sabe e que as coisas que a gente vai aprender. Com os olhos da alma. Né? Então é isso que a gente gostaria de trazer aqui. Opa! Então está ali o livro que eu falei. Acho que eu não vou atrapalhar vocês do canto aqui ainda. Nem dá para ver lá? Jesus no Lar, um livro, né? Chico Xavier, Nélio Lúcio, editado pela Federação Espírita Brasileira. Então, nós vamos pegar a introdução do livro. Eu gosto muito das introduções, porque tem pessoas que pulam as introduções para ir lá no capítulo 1, né? E a introdução é muito importante, caso ela tenha um resumo, tem alguma coisa que esclarece muito. Nós vamos pegar a introdução do livro, que foi escrita pelo Espírito Emmanuel. O livro é do Espírito Nélio Lúcio, mas a introdução do livro, a apresentação do livro, foi feita pelo Emmanuel. E ele traz algumas coisas que eu gostaria de nós refletir. Ele diz assim, tem muito escrito, eu gosto de trazer menos escritos, mas é importante a gente ler e depois refletir. Né?
não consegui sintetizar, porque eu acho que as coisas todas são importantes. Às vezes a gente consegue tirar algumas frases, mas vamos lá. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece totalmente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é centro de polêmicas infindáveis, e para a multidão de crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Esse é grande. Mas a gente vai voltar nele e eu grifei algumas coisinhas. Esse aqui eu fiz em negrito a frase final. O que o Emmanuel fala aqui? Ele fez uma avaliada geral. Para os estudiosos, aqueles que são estudiosos, né, na letra fria, por exemplo, sem aquele sentimento maior, ele representa o quê? Aquele ser que nasceu aqui na Terra e vem modificando os acontecimentos políticos do mundo. A gente tem alguma coisa política e não, a gente tem isso político. E a política é de uma letra maior, porque quando nós estamos relacionados na nossa casa, nós fazemos política também, negociando com as esposas, com os maridos, com os filhos, com os parentes, né? Então, eles acham que Jesus pode modificar esse nosso relacionamento, vamos colocar assim. Os teólogos, aqueles que estudam as religiões, os textos antigos, né? Ele fala que o Emmanuel pode virar assim um simples estudo das letras sagradas, dos livros antigos, para que a gente possa imprimir nova interpretação da fé. Às vezes nós estamos com a interpretação da fé equivocada mesmo. Mas nós que somos espíritas e trazemos o Evangelho de Jesus como a nossa bandeira maior, porque o Espiritismo é o quê? É a revivescência do Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus de novo trazido para nós de uma forma que os Espíritos clareiam isso para o nosso entendimento. Tiraram da lá dos velhos testamentos, ou dos testamentos evangélicos de Mateus, Lucas, João e Marcos, e trouxeram para nós de uma forma mais clara, né? E aí a gente entende essa fé de uma fé, como diz a sua Joana de Ângeles, uma fé robusta, uma fé que é diferente do que nós vamos ver mais abaixo, né? Ele fala dos filósofos que ficam discutindo, né? Algumas pessoas atualmente vêm trazendo algumas polêmicas sobre Jesus, que eu não quero nem contar aqui, porque eu acho que não vale a pena, né? Mas ele fala essa última frase aqui, ó. Para a multidão dos crentes, nós somos crentes, claro. Quando fala crente, a gente tem a impressão que são os nossos irmãos evangélicos, de certas igrejas que são chamados assim. Mas crentes, no Evangelho de Jesus, crentes em Deus nosso Pai, nós somos, né? Nós somos cristãos. Mas ele fala de crentes inertes. Então, para a multidão de crentes inertes, o que é inerte? Inerte é aquela coisa que não sai do lugar, que fica ali do mesmo jeito, uma pedra inerte, né? Se nós formos seres humanos e acharmos que está bom do jeito que está, que eu sou desse jeito mesmo e vou morrer assim, que eu não tenho que me esforçar, as pessoas que têm que se esforçar para me entender, suportar, eu passo a ser inerte, eu acho que tem que ficar assim mesmo e acabou. E a doutrina espírita explica para nós que nós estamos aqui na encarnação ou nas reencarnações para que a gente possa chegar à perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. É da lei de Deus a reencarnação. Para a gente chegar à perfeição, nós temos que percorrer uma caminhada. E através dessas encarnações, nós vamos vencendo as dificuldades que se apresentam para nós. Dificuldades às vezes graves, difíceis, dificuldades menores e as alegrias também. Essas dificuldades são fruto de quê? Dos nossos erros do passado que nós temos que corrigir. Então a gente encarna e reencarna para corrigir as nossas falhas. E para progredir também, porque nós vamos passar por novas necessidades para que a gente possa aprender e a gente desenvolver o
nosso conhecimento, que é a nossa sabedoria, e desenvolver o nosso amor, que é o nosso lado moral. Esse lado moral desenvolvido com a sabedoria é tudo de bom. Porque senão a gente usa a sabedoria para fazer coisas erradas. A gente usa a inteligência para fazer coisas erradas. Então é importante que se una o conhecimento junto com a moral para que a gente tenha realmente uma sabedoria verdadeira como Jesus o é. E todos nós vamos ser perfeitos como Jesus o é. Lá no livro dos Espíritos, nas questões lá também. Então, nós não podemos ser crentes inertes. É isso que o André Boimani está falando para nós. As pessoas acham, algumas pessoas, e as gente da doutrina espírita às vezes acham também, que os crentes inertes, ou seja, aqueles que acham que o benfeitor, que Jesus, que os amigos espirituais, que o anjo da guarda, eles vão resolver, vão providenciar as nossas crises inquietantes da vida, solucionar os nossos problemas. É isso. Se a gente está na doutrina espírita esperando que no passe, na reunião tomar o passe, levar a água frutificada e a gente sair renovado, vai estar tudo zero mal, a gente pode fazer o que quiser, nós estamos enganados. O passe ele vai nos tratar fisicamente, espiritualmente, vai nos revigorar. A água frutificada vai fazer a mesma coisa num grau mais profundo às vezes. O passe e a água frutificada são feitos esses trabalhos pelos amigos espirituais, e o passe, nós encarnados que damos o passe, doamos os espíritos nossos também, e que frutos nós estamos doando, né? Tem que pensar nisso. Isso que a doutrina espírita vai nos amadurecendo. Eu vou dar passe, será que eu já parei para pensar que eu estou doando para aquela pessoa? Que fruto que eu estou doando? Se eu tive um dia agitado, se eu briguei, se eu discuti com meus filhos, se eu tenho uma vida incorreta de várias formas, o que eu vou dar para aquela pessoa vibracionalmente? Né? Os amigos espirituais vão ter que suprir tudo isso por nós para ajudar aquela pessoa que está apresentada aqui. A doutrina espírita vai nos amadurecendo e a gente vai entendendo que nas crises inquietantes a solução vai em nós mesmos. Né? E nós só vamos mudar o mundo se nós mudarmos a nós mesmos. Ninguém pode nos mudar. Nem o pai pode mudar o filho, pode orientar, pode explicar pequeno, né? Por isso que é Jesus lá, né? A gente vai adiantando, ter carinho com as crianças, mas explicar na criança o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Porque senão a gente fica sendo isso. A criança vai ter as vontades dela, não vai saber limite, não vai saber o que é certo e o que é errado, não vai ter respeito, porque é um ser que está começando uma nova vida. Então, é obrigação nossa. E isso, a gente fazendo isso com amor e carinho, é ter Jesus no lar. O Jesus no lar não é a gente se reunir no culto, ler as páginas, faz uma prece camiseta final, toma sua água se quiser, e acabou dali. Ninguém lembra mais do que foi lido. Isso é uma coisa pro forma. Isso é um ritualismo. A gente tem que trabalhar em nós para melhorar nós todos. Vamos fazer o culto lá? Sim, claro que devemos fazer. Na minha casa é domingo à noite. E o que a gente faz com aquela leitura? A gente vê os tópicos, a gente comenta uns com os outros, né? Em casa são 3 pessoas agora. Eu, minha esposa e minha cunhada. Meus filhos já estão em outros locais. Mas a gente senta, a gente discute as páginas. A minha cunhada às vezes não sabe o que significa certas palavras. Aí a gente explica, e ela passa a entender aqui. E nós vamos trabalhando em nós para que no nosso dia a dia nós vamos ser melhores. Porque se a gente escuta, foi muito bonita a palestra, legal, tá, né? Mas o que eu aproveitei daquilo, o que eu gravei, o que eu estou praticando daquilo? E o que eu estou praticando de Jesus no meu dia a dia? Olha só, isso que é o culto no lar. Isso que é Jesus no lar. No lar que tem Jesus, aqueles membros daquele lar estão procurando ser melhores no dia a dia. É a mesma coisa. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Aquele que emprega os esforços para tomar as suas más inclinações. Então a gente encarna para a gente se melhorar, para progredir. Então se a gente for inerte, parado, desinteressado, não adianta. Vem no centro, a gente toma um passe,
professor para me ajudar no estudo de grupo, como isso. Então, essa inércia, vamos usar um termo assim que a gente faz, falar essa paradice, é que a gente precisa mudar. E Jesus está esperando a nossa mudança. E nós vamos fazer a mudança no planeta Terra, que um dia vai ser um mundo de perfeição. O Dimarão estava lembrando, outros dias, né? Estava lembrando isso, porque Jesus tem esse compromisso conosco. Mas a gente tem que ajudar o mestre, porque senão vai ficar sozinho. Vocês vejam, quantas guerras estão acontecendo no nosso mundo hoje em dia? Guerras localizadas, graças a Deus, mas pode de uma hora para outra expandir. E a gente lembra na hora que está fazendo culto, a gente lembra na hora que nós estamos orando, e pedir por esses irmãos que estão lá nessa condição. Isso é Jesus no lar. Jesus no lar significa Jesus dentro de nós. Vamos continuar. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, que é o Evangelho, né, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, é o renovador da vida de cada um. Então, preferido, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E o que é a gente renovar a nossa vida? Renovar para pior ou renovar para melhor? A própria palavra fala, né? Preciso fazer uma renovação na minha casa, fazer alguma coisa que fique melhor, que me facilite, que me ajude, né? Tem que fazer uma renovação na minha imagem, né? Geralmente a gente quer ficar mais arrumado, mais bonito, mais simpático. Não é isso mesmo, então a gente tem que renovar a nossa alma mesmo. E acima de tudo, quem que pode fazer isso por nós? Somos nós mesmos, através dos ensinamentos do Mestre. Os ensinamentos que ele deixou, pelos seus exemplos, e aquilo que os Espíritos adotaram das falas dele, que estão lá nos Evangelhos. Né? Então a gente tem que ter Jesus como um renovador para nós, seguindo o seu exemplo, as suas atitudes, né? As suas posturas, como ele se conduzia. Eu lembro um lance que eu gosto de citar, na nossa casa espírita, há muitos anos atrás, no trabalho das senhoras que eram assistidas, também esse trabalho de hoje. Iam lá receber um alimento toda quinta-feira, uma palestra, almoçavam. E teve um dia que estava muito agitado lá, tinha uma senhora lá, muito irritada. Eu não estava lá, eu não recebi essa informação depois, né? Foi contar. E as senhoras que trabalhavam lá não estavam conseguindo apaziguar aquela companheira que estava lá. Aqueles dias difíceis das pessoas, às vezes ela estava até acompanhada de um amigo ou amigos desencarnados, envolvendo ela, querendo perturbar o ambiente, quem sabe isso acontece. E as senhoras não estavam conseguindo resolver aquilo. Aí tinha o nosso amigo lá, que é o Oiteiro, que hoje até ninguém vai mais à nossa casa, porque está com quase 80 anos, está impossibilidade de dirigir, algumas dificuldades físicas, mas ele participa dos estudos online. Aí pediram a ele, vem cá, vai conversar com essa senhora, ver que você resolve, né? E justamente o Ribeiro, que ele era uma pessoa na vida profissional militar, que às vezes é mais assim, incisivo de falar, uma voz mais forte e tal, uma característica, né? Aí ele falou assim, Manuel, na hora eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu fui meu banheiro antes e falei assim, Jesus, me ajuda e tal. E ele falou assim, aí quando eu fui para entrar para a sala, eu falei assim, eu vou lembrar de Jesus e vou falar assim, como é que Jesus atuaria nesse momento? Lembrar as passagens de Jesus, todas que estão narradas. E ele entrou com aquele objetivo na sala, sozinho com aquela senhora, e passar por tempo, a senhora só mais calma, conversando e tal. Aí a senhora falou, Ribeiro, o que aconteceu que você acalmou essa senhora? Ele falou assim, não sei. Eu vim com a intenção aqui de fazer aquilo que Jesus ensinou nas suas passagens. Eu recebi uma ajuda tão grande que eu procurei me acalmar, conversei com tanta calma. Eu acho que com o mundo espiritual ajudando, ela foi bem abençoada e estava aqui melhor. E nós, como é que nós nos comportamos nessas situações do nosso dia a dia? Em casa, no trânsito, no trabalho, né? São tantas coisas que chegam para nos balançar. E às vezes a gente se irrita, a gente fica contando aquela máquina, aquele desconforto, aquela tristeza, aquela raiva.
faz a narrativa da vida dele, e a hora que ele desencarna, que ele chega no mundo espiritual, uma mão toca, e ele fala, vem Chico, vem descansar, que eu vou te ajudar. Era Jesus. Se a gente pensar que um dia a gente pode estar ao lado do Mestre Jesus, ou ao lado do Chico, a gente já fica emocionado por isso. E esse sentimento de emoção, a gente precisa trabalhar mais em nós. Não é dizer que a gente tem que deixar de lado o nosso consenso, o nosso raciocínio, a nossa possibilidade de conduzir os trabalhos. Não. Você pode fazer tudo isso com educação, com calma, com respeito, com equilíbrio. E às vezes a gente despreza. Né? Aí tem outra frase aqui que está assim: atingindo esse ápice do entendimento, da compreensão dos benfeitores de Jesus, a criatura ama o tempo que lhe orienta o modo de ser. A gente gosta de estar aqui, né? Gosta? Gosto de estar aqui, vocês gostam, é um ambiente saudável, né? Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para manifestações adorativas. Então a gente não pode ficar só nisso. Vou ler, depois a gente mostra, vamos começar com ela. E sim, traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde então Jesus passa a controlar as paixões, corrigir as maneiras, a inspirar palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos por meio de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e amor sobre a vida. Então aqui a gente grava, olha só, muita gente já está nessa compreensão que Jesus, ele é o nosso leme, é o nosso modelo, é o nosso remédio, que ele trouxe o Evangelho, que é o que nós temos de referências nele. Então a gente começa a entender que nós temos que mirar nele e repetir, absorver isso nele, né? Então a gente passa a vir ao centro e gostar mais das palestras, porque quando a gente vem para uma forma só para tomar o passo no final, às vezes a palestra aqui está entrando lá de cá e saindo. Ou eu estou sentado aqui e falo, nossa, tem um barulhinho lá fora, eu não sei o que é que está mais alto que o Manel falando. Eu começo a pensar naquele barulhinho e aquelas coisas que estão sendo faladas aqui. Quando eu estou lendo um livro, eu vou lendo, quando eu li esse capítulo, eu falo mesmo, e o pensamento fugiu tanto que as letras foram passando e não fui compreendendo nada, né? As reuniões convencionais, as leituras, as manifestações adorativas, que a gente sabe que a doutrina espírita não tem esse negócio de adoração, né? E sim traz o amigo celeste ao santuário familiar. É como se nós estivéssemos trazendo Jesus dentro do nosso local de trabalho, do nosso santuário familiar. Se nós somos aqui uma família, a Casa Espírita, que nos damos bem, nos damos aqui, nos amamos, nos respeitamos, é um santuário familiar também, uma família maior do que a nossa de casa mesmo, mas é. E aí o que a gente tem que fazer? A gente está aqui e Jesus está nos ensinando o quê? A controlar as nossas paixões, a corrigir as nossas maneiras e inspirar as palavras, porque tem umas palavras que saem bem ríspidas, né? Bem grosseiras, aqueles rompantes, que depois a gente arrepende, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos, ou seja, nós passamos a ser representantes de Jesus para as pessoas que estão vendo o que nós estamos fazendo. Que exemplos que nós estamos dando de Jesus, não de grosserias que não tem nada a ver com Jesus, né? E com isso nós vamos, através de ações vivas, seja pensamento, seja palavra, seja atitude, seja um abraço, enfim, estender o divino reinado da paz e amor sobre a terra. A gente tem que começar a fazer isso na hora, do nosso lado, que é mais fácil, é pequenininho. Depois nós vamos estendendo isso, né? Aqui dentro da Casa Espírita é uma beleza nesse momento, porque nós estamos sob proteção, os amigos prepararam o ambiente, eles nos ajudam a falar, ajudam as pessoas a prestar atenção. Aí depois que fechou, tomaram que passa, a gente vai para aquele lado de fora ali, a coisa muda. A gente começa a ser o que é, e é aí que a gente tem que trabalhar mais. Começar quando a gente chega em casa, porque às vezes o marido fala uma coisa para você, a esposa também, né? Porque a gente sabe daquilo, primos que ficam
encaixa lá no outro clima. E é o clima do dia a dia. E quando a gente fala que a gente emite pensamentos, que pensamentos a gente emite? Nossos pensamentos são variáveis demais. Então a nossa onda mental ela é super instável. Agora nós estamos numa onda mental mais elevada, numa frequência melhor, um movimento de onda menor, nós estamos vibrando um campo mais elevado, os amigos espirituais estão captando tudo isso e estão nos ajudando. Né? Se a gente não sentar para tomar o passo vai estar sendo distribuído para nós. Mas tem alguns casos específicos que precisam do passo, e eles fazem o passo nessa hora também. Mas é esse trabalho que a gente precisa fazer em nós, né? E a gente é lembrando de Jesus agora, no mês de dezembro, que é lembrado o Natal mais para presente do que pelo aniversariante. Aí a gente precisa mudar essa ideia também. Eu lembro da minha sogra falecida, e todo dia de Natal, quando a gente ia lá em Juiz, morar com os filhos, com os parentes, ela fazia o seguinte: não, antes de qualquer coisa, vamos reunir aqui na sala e vamos fazer uma oração a Jesus. Então é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Porque é uma formalidade. Se fosse uma formalidade, não vai adiantar. Mas é realmente naquele momento, além de fazer oração, explicar o que Jesus representa para nós, com poucas palavras, é importante isso. E a doutrina espírita vem fazendo isso para nós há 160 anos. Tirando aquele Jesus que muitos adoram ele preso, numa cruz, pregado, né? O Espírito de Jesus nunca ficou pregado na cruz, foi pregado no corpo dele. O corpo de Jesus para ele era um instrumento da trabalho, quando estava encarnado Jesus, era um Espírito de uma magnitude que a gente não sabe calcular. Está na cruz, está envolvendo o nosso planeta Terra para nos ajudar. Então, quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta do divino mestre. Ou seja, se nós nos dedicamos a seguir os ensinamentos evangélicos, onde ele fala do lar, pode ser o nosso lar caseiro, lógico, mas pode ser o lar interior do meu coração, do meu ambiente, pode ser o lar que nós estamos aqui, nós vamos estar mais ligados ao mestre, porque é um campo vibracional, né? Nosso campo vibracional se eleva e a gente consegue captar melhor as informações, os ensinamentos do mestre. Basta ter uma profundidade muito maior, nada formal. Isso vai nos amadurecendo. Aí que o Emmanuel fala, 20 séculos já são decorridos, né? Já foram decorridos sobre as primícias da Boa Nova, sobre o seu Evangelho. E o domicílio de Simão, que foi o lugar onde aconteceu o primeiro culto, que está narrado no livro, transformou o mundo inteiro. O que acontece? Se nós seguimos o exemplo de Simão, que convidou Jesus para ir à sua casa, e ele sempre ia, e um dia ele fala com Simão que era o momento de aproveitar aquela reunião para estudar os evangelhos, não, mas as leis que eram reinantes, né, que os evangelhos subiram de Jesus, mas a legislação de seitas ou da religião existente, que era aquela trazida no princípio por Moisés, que levava também ao Deus, né? Que aproveitasse aquele momento para, em família, e a família, Jesus estava aqui visitando outras pessoas, fizesse dali um momento de o quê? Se refletisse sobre nós mesmos, sobre a nossa postura, as nossas mudanças necessárias. Que o nosso espírito, agora que falava, vocês me ajudam aí, a minha memória para falar. Aquele que falava que ao deitar, todo dia nós tínhamos que fazer uma análise daquilo que nós fizemos e aquilo que estava bom e estava errado, para que no outro dia a gente melhorasse. Todas as noites fazer isso. Quem falou isso? Tem isso. Não está justiça, isso mesmo, né? A pessoa fala isso. É que eu já estou com idade, na hora que eu vou buscando um arquivo mental, não sai. Nunca fui bom para guardar coisas decoradas e capítulos de livro, páginas, as pessoas nunca me perguntam, eu não sei mesmo. Santa Cristina me perdoa, esqueci, né? Então, ou seja, nós temos que fazer esse tipo de trabalho no nosso dia a dia. Então, Jesus continua falando os
nosso planeta Terra em espírito, está governando tudo isso, irradiando o seu pensamento, o seu luz para nós. E continua transmitindo isso através dele mesmo, através dos espíritos maiores, através dos seus prespostos, das mensagens que chegam para nós, né? Daquela pessoa que está aqui encarnada, seja na casa espírita, seja na igreja católica, seja no templo evangélico, trazendo aquele amor de Jesus com sinceridade, explicando isso, envolvendo as pessoas para sentir o mestre, para sentir o mestre. É isso que Jesus está fazendo para nós. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do poder, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. E a felicidade é a felicidade maior que podemos aspirar. O objetivo de todos nós chegarmos à perfeição. Mas até que a gente chegue à perfeição, nós temos coisas que nós podemos fazer. Se a gente quiser prestar mais atenção em nós mesmos, se a gente estiver fazendo esforço individual com todos nós vamos ser pessoas mais doces, vamos querer nos renovarmos, vamos querer levar para as outras pessoas esse amor que Jesus ensinou, mas para isso é preciso que eu trabalhe o amor dentro de mim, a caridade dentro de mim, o olhar manso dentro de mim, né? O carinho dentro de mim, porque senão eu não vou passar isso. Mas a gente precisa desenvolver isso, não tem jeito. Se nós não seguirmos Jesus, nós vamos demorar muito mais a chegarmos à perfeição. E olha que nós estamos desenvolvendo as nossas inteligências rapidinho. O mundo vai nos chamando pela materialidade a desenvolver as inteligências, porque senão a gente fica perdido nos dias de hoje, as coisas vão nos atropelando. Mas o lado da moralidade, o lado do amor está um pouco lento aí, em nós. Naqueles que deveriam passar o exemplo para nós e nós que temos que passar o exemplo para frente também. Então nós precisamos ser semeadores ativos do infinito amor de Jesus. Para a gente semear amor, a gente tem que ter a semente em Deus. No capítulo nós falamos, foi na introdução. E no capítulo 1, que fala do público cristão do lar, aí já é o Espírito de Lúcio que fala. Ele fala para nós: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A cada homem, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, gente, nós temos que começar, em primeiro lugar, em nós mesmos. Porque se eu não quiser mudar, ninguém vai me mudar, não adianta. Eu posso estar na minha casa, todo mundo querendo me envolver, eu estou lá durão, não quero. Mas, a partir daí, nós temos que entender, e aqui nós estamos entendendo isso, que o Espírito esclarece isso para nós, fazer com que o nosso lado possa ser melhor, como se fosse um berço, né? Tranquilo, de paz, porque a primeira escola, é a primeira célula da sociedade, é o lado. Templo da alma é um lugar que a gente quer ter a alma em paz, em reflexão, né? numa condição de satisfação, de tranquilidade. A gente tem que criar isso em nós. E é só que nós vamos ser exportadores desses caracteres na vida do mundo. A gente treinando em nós vamos levar isso para fora da gente. É um esforço individual. E o esforço individual faz parte do nosso processo evolutório. Porque, olha só, nós temos a reencarnação que vai nos levar à perfeição. Né? Através das reencarnações, nós vamos aos trancos e barrancos, sofrendo necessidades, passando por dificuldades, porque eu tenho que pagar os erros cometidos. Mas é só assim? Não. Nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos possibilita colaborar nesse processo com o nosso esforço individual. Aí se nós estamos aí tropeçando pelas reencarnações, porque tem espíritos que reencarnam sem programar a encarnação deles. Eles estão em regiões tão difíceis, dominando tanto lá, que o mundo espiritual encarna esses espíritos para aliviar um pouco a região que eles estão.
e permitindo que eles venham do novo corpo, eles modelem o novo perispírito, e a sua mente do perispírito vai ser trabalhada num lar de amor, de carinho. Pessoas vão levar ele para a igreja, para ser espírito, para aquele espírito rebelde receber alguma coisa. E quem sabe ele não se transforma, e quando ele se encarnar, ele já não precisa ir para aquele lugar, ele já pode ser preparado. Eles fazem isso. Nós que já temos esse conhecimento, temos essa consciência, nós vamos participar da nossa vida, futura vida lá junto deles. Eles vão propor um plano, nós vamos pedir alguma coisa. Aí eles vão falar assim: não, Manel, isso não dá para você não. Daqui mais umas 10 encarnações, se você for bem, e essa falta mais grave, você vai ter condição, sabe? E às vezes nós temos faltas que nós vamos sanar em várias encarnações. O Cristiano fez trabalho aqui, já fez, não fez? Ele teve uma palestra no nosso centro lá, ele falou, junto com a orientação espiritual, e tem uns casos nossos que a gente pratica como encarnados, eles já receberam informação, e às vezes eles precisam levar 8, 9, 10 encarnações para se livrar daquela forma. Vícios, atitudes muito drásticas. Né? A gente só vai receber uma encarnação para corrigir uma falta muito grave quando o mundo se fala assim: não, agora você está em condição de passar por aquela aprovação, por aquele resgate. Porque Deus jamais permitiria a gente encarnar para falhar. A gente não encarna para falhar. A gente encarna para progredir. A falha está no nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente tem que estudar isso tudo, porque o nosso livre-arbítrio fica mais simplificado, fica mais aberto, né? E aí a gente se coloca numa posição melhor. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? A gente fala Deus, fala Jesus, assim, fala, mas na hora que ele está falando em Deus, Jesus, nós estamos sentindo aquele sentimento profundo. Uma vez conversando com o Espírito, muitos anos atrás, ele falou assim: você já viu o Manuel? Comigo os Espíritos falam em Jesus, vê Jesus toda hora, para lá e para cá, uma intimidade com Jesus danada, né? Lógico que ele nos ama, ele nos abençoa, ele não está olhando os nossos defeitos. O que nós estamos fazendo para aproximar dele, para usar o nome dele, tanto em vão assim? Ah, não, vou fazer uma prece aqui para Jesus me ajudar. O que eu estou fazendo eu mesmo para me ajudar? Né? Mas quando a gente tem assim os carros, Deus salva, né? Deus está sempre nos salvando, dando a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da gente estar estudando. Mas se eu não fizer da minha parte, não vai resolver. É igual aquele aluno que não estuda, que às vezes o pai faz a tarefa em casa. Aí aquele aluno que não está sendo esclarecido, e na hora que ele for precisar usar o conhecimento dele nas atividades da vida, ele não tem, porque não foi ele que fez isso. Não vai ter o mérito dele, né? Ele sem o mérito próprio, não consegue as coisas. Jesus fala com Pedro em sua casa: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Porque não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? Olha só como são coisas, né, grandiosas, mas ao mesmo tempo sutis. Na hora que nós estamos almoçando, a nossa família, a gente conversa só sobre política. Às vezes a gente está almoçando, cada um está se brincando, vendo uma notícia na televisão, não sei o que, não tem ali uma harmonia, não tem uma oportunidade para a gente sentar e conversar com coisa da família, das dificuldades que cada um de nós estamos tendo. E todos nós temos dificuldades pequenas, grandes, dúvidas, relacionamentos, filhos. É ali um momento, né? Eu tive a sorte de nascer no lar espírita e na minha casa a gente sempre almoçava e lanchava junto. Lógico, dentro das possibilidades, às vezes, um dia ou outro
ser uma conversa numa sala, qualquer lugar, né? Nós não estamos numa mesa aqui, nós estamos unidos em Jesus, uma conversa familiar. Pedro responde: seja feita como deseja. Se Jesus perguntasse para nós agora, vamos implantar um culto do lar para que a gente possa falar sobre o Evangelho, ter um vibracional melhor, a gente responderia como Pedro: seja feito o que deseja, ou seja, a gente faria isso. E tem famílias que às vezes as pessoas não são todas espíritas. A gente tem que compreender isso, né? Ninguém vai obrigar ninguém. Mas aí a gente tem que impedir de fazer o culto do lar. Ah, não tem mais ninguém, eu não podia fazer no meu quarto, porque eu fazendo aquele culto ali com aquele carinho com eles, sabendo que os espíritos estão ali, compreendendo isso, procurando tirar das leituras algo mais para mim, eu vou estar espargindo naquele lá, que as pessoas ainda não compreendem, vibrações extremamente positivas. E vai ser um facho de luz ligado a mim para aquela casa. Às vezes eu sou espírito, o facho de luz tem outra pessoa, porque o tipo de ser espírita também não significa nada não, né? Aí passa a ser rótulo. A gente tem que ser espírita no procedimento. Porque assim, ser espírita é o comportamento do Evangelho, né? E fala assim: então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro. Então é isso que o Ney mostrou. Então nesse dia foi feito isso. Então fica o convite para a gente transformar a nossa casa nesse culto que é abrir os escritos da sabedoria. Para nós, o Evangelho de Jesus, né? Porque depois de Jesus, o Evangelho é a boa nova. O Espiritismo é o Evangelho divino. Se na casa não dá para falar de Espiritismo, tem uma reencarnação, não é muito aceito, que é uma coisa de Deus, falemos do Evangelho de Jesus. Peguemos livros igual a esse, que é falando de Espiritismo, do Evangelho de Jesus, que a gente faz uma leitura de uma página, até as pessoas aceitarem, né? É que vão aceitar, depois falar em encarnação, porque há uma certa prevenção quanto a isso. Então, olha só, o lar, isso está no capítulo 2, essa frase. O lar é a escola das almas e o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Nós não vamos sair daqui agora atribuídos do melhor propósito e amanhã seremos 100% diferentes. Isso não existe. Nós já tivemos 1000 encarnações, estou chutando, né? A gente tem uma postura X. Então não vai ser vindo aqui o centro espírita nosso lar hoje que a gente vai sair daqui renovado. Totalmente. Mas a gente pode sair daqui renovado de intenção, de propósito, de vontade. Mas aí é o esforço diário de cada um de nós que vai fazer essa transformação. Né? Mas isso é possível? Lógico que é. Se nós pegarmos as pessoas com de cabeça branca aqui, os mais idosos ou concluir, eu sempre falo que atitudes que nós fazíamos mais tempo já, tem algumas atitudes que nós já, trabalhamos, a gente não faz mais. Essas mais significantes e às vezes algumas mais profundas. Porque a gente amadureceu, refletiu no ensino é Deus. Em cima da vida. A vida nos ensina também. Se a gente não fizer esses esforços por nossa vontade, a vida, ela vem, nos fazendo mudar. E às vezes, quando se apresenta o problema, a gente se revolta. Jesus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim. Espírita, às vezes, fala isso também. E a gente sabe que isso aí não é verdade, né? É uma desatenção nossa. Então, façamos o culto do Evangelho para termos Jesus no lar. Então, a frase aqui é diferente, olha só. Façamos o culto do Evangelho para termos Jesus no lar. Façamos o culto do Evangelho aonde? Dentro de nós. Esse esforço de melhoria, essa conscientização que nós precisamos melhorar. Nós vamos progredir aos trancos e barrancos, né? Mas a gente pode progredir mais facilmente, sendo mais próximo
aquele tempo que a gente vai levar para chegar à perfeição, com o nosso trabalho, com a nossa atenção, com o nosso carinho, com a nossa participação, ele se torna muito menor. Porque eu não vou ter tantos erros para corrigir nas próximas encarnações. Porque como o nosso Chico falava, é o seguinte: o passado já existe. Não tem como mudar. Está registrado na nossa consciência espiritual. Quando a gente não lembra, ao mundo espiritual tem um arquivo para nos mostrar. Mas a gente pode fazer um futuro diferente. Ele pode fazer a partir de quando? De ontem, de hoje, de amanhã, de hoje. Então, que a gente faça o culto do Evangelho em nós, na casa, no lar, na casa espírita, no trabalho, na postura, no carinho, na atenção, na boa vontade, no campo vibracional. Aí a gente vai ter Jesus dentro do lar, porque a gente vai levar Jesus para dentro do lar através de nós mesmos. A gente termina aqui, agradecendo essa oportunidade. Esse mês terminamos. Esse mês que a gente lembra do Mestre Jesus, né? Rotineiramente, porque fala-se muito em Natal, e o Natal passa a ser muito materialista. Eu tenho 6 netos, né? Vou ter que dar uma lembrancinha para casa, porque é de prática. Não tem nada de errado, né? A gente foi criado assim, quando era pequeno, também recebia as coisas que eram possíveis o meu pai me dar, né? A gente tem que saber fazer essas coisas, né? E temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos esposos, uma lembrancinha, mas sempre nós lembramos da pessoa. Mas o aniversariante não pode ser esquecido. E aí ele vai ficar muito alegre quando ele vê que nós estamos nos esforçando em nos aproximarmos dele pelas nossas mudanças íntimas. Essa é a alegria, esse é o presente que a gente pode dar a Jesus, a nossa transformação para melhor. Que aí o nosso planeta Terra se torna melhor. Nossa, mas tem muita gente que não entende isso, não vai calma, vai caminhando. Quanto mais a gente fizer um trabalho bom, mais a gente vai regimentar. Como que Jesus já regimentou. Lembram de Emmanuel, que trouxe a minha isso no nosso livro hoje? Ele viveu na época de Jesus, como lembro, né? A esposa dele era nobre e Emmanuel, naquela época, era um senador romano. A esposa conheceu Jesus, o ajudante, Lívia, né? Então, elas iam na pregação de Jesus, escondidos do Emmanuel, que era o senador. Podia ensinar, podia prejudicar, ele não aceitava. E foi acontecendo uma série de problemas, e o filho tinha doenças e tal. Ele, um dia de desespero, sabendo que a esposa falava muito bem de Jesus, era conversava com ele sobre esse que ele descobriu. Ele foi até o local onde Jesus fazia as palestras e teve com Jesus. O que aconteceu? Jesus conversou com ele com carinho, simplesmente não deu atenção, né? E Jesus não conseguiu tocar o coração do senador, né? Aí na encarnação seguinte, ele veio constado. Ele era um senador humano, depois ele na seguinte constado. E a última que a gente tem informação dele, ele foi o Padre Manuel do Brasil, né? Entre outras, depois a última assim. Então, olha só como é que mudou o nosso governo. E foi o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Que falava para o Chico assim: o negócio tem que ser, Chico, disciplina. Disciplina e disciplina. A gente precisa se disciplinar, baseado no caminho do Evangelho de Jesus. Porque a disciplina pode ser aquela disciplina rígida, de mudança de postura, mas pode ser a disciplina da gente procurar lembrar mais de Jesus, né? Ou disciplina da gente procurar ser uma pessoa mais dócil, conversar com mais paciência, com o filho, com o marido, com a esposa, com as pessoas. Aí a gente vai se mudando para os erros. Então que Jesus esteja no nosso coração, esteja dentro de nós, para Ele estar conosco onde